senhor como é que se chama? Nome José completo? Carlos Geraldo. Nasceu cá na Quinta. Não, eu nasci em Vilachão, Ele nasceu em Milachão, mas veio para cá novo. com 3 anos. E o seu pai já estava cá, Não, eu vim com ele para veio, cá. veio com ele. Sim. E o seu pai veio para... Veio viver para aqui, para Com- Moleiro. Isso foi mais ou menos em que ano, não sabe? 55. 55. Então um pouco depois disto ter começado, não é? Sim, acho que tinha tido um Moleiro ou dois, mas teve pouco tempo. O seu pai chamava-se como? Alcino Augusto Geraldo. Pronto. E veio trabalhar para o Dr. Roque Doutor Roque e Dona Lucinda. e a Dona Lucinda, que Exatamente. eram os administradores, Eram donos os donos disto. daqui. Sim, sim. Havia uma outra irmã, mas também vivia aqui, uma Dona Zulmira. E o senhor lembra-se de quem é que decidiu montar a moagem? Bom, isso já não. Mas em princípio pode ter Mas sido. normalmente foi o Dr. Roque. Dr. Roque. Era quem vigorava aqui, tudo era ele na altura. Pronto. Mais uma pergunta ou duas. O senhor depois ainda foi moleiro um ano aqui na Sim, moagem fui, também? Porque o meu pai teve aí um problema, foi para a França. E eu fiquei aqui um ano e pouco. Pronto, depois disso fechou, acabou por fechar. Mas pronto, o senhor lembra-se de quando o seu pai era moleiro. Sim, sim. O que moíam aqui na moagem era exclusivo da quinta ou era mais Não, moíam para toda a gente. quem trazia cá Exatamente, traziam-na cá e moíam. E no próprio dia, a maioria no próprio dia, moíam e iam embora. Porque isto vinham carregado em bestas. Pois. E também trabalhavam para uma casa comercial que havia em Alfândega, Uma casa que havia em Alfândega, não que era? se chamava o Centro, na altura. E vinha cá uma carrinha de todos Uma os... caminhonete por semana, normalmente. Mas vinha com o cereal e depois vinha novamente Não, para levar vinha só buscar a farinha, a farinha já moída. já moído, porque o cereal normalmente na altura era criado aqui, vá. Exatamente. E a moagem, trabalhava o ano inteiro ou era só... Sim, trabalhava o ano inteiro. Trabalhava o ano Sim, inteiro. sim. E nessa altura, havia mais moinhos aqui na zona a trabalhar? Ou Não, a não ser ali o do Acácio Naviço, não havia o do mais Naviço aqui em cima na Ribeira de Zacarias? nada. Esse acabou mais tarde até do que aqui a Do moagem. que este? Sim. Muito mais tarde. E os moinhos de água, esses praticamente já não funcionavam? Isso já não era da minha lembrança. Lembra-se do seu pai ter dito alguma vez de onde é que tinham vindo estas pedras que aqui estão, as mós? Não, porque ele quando veio para cá já estava tudo montado. Já estava montado. Estava tudo montado. E o senhor, na altura, quando veio para cá, depois ainda andou na escola cá na Quinta? Não, Não. Eu fiz a escola toda no Cerejais. Só depois Ia e vinha a pé. só depois é que montaram aqui a escola? Sim, já os meus irmãos, alguns, ainda fizeram escola aqui. Então, Ali abaixo tinha uma casa, tinha aí uma professora. é ali ao lado da casa que era do Zilhão. A do Armando Rodrigues. Do Armando Rodrigues e do Dr. Zilhão, que não era, também ele O morava cá. Zilhão era aí pegada à nossa. Era a última de baixo. O Dr. Roque e a Dona Lucinda moravam cá em baixo? Não moravam ali, Ali à beira do aqui mesmo. lagar, não é? Sim. E Era a casa principal, era ali toda. o Dr. Roque era médico. Era médico, sim. Vinha cá muita gente de fora. Não, porque naquele tempo ele já estava praticamente aleijado, porque ele foi operado e ficou mal. Estava com saco. Dizem que ele caiu de uma besta, de um cavalo, não foi? Não sei, eu nunca ouvi essa coisa do garoto, nunca ouvi, mas sei que ele estava mal, pronto, ele já quase mal andava. E depois o senhor ainda trabalhou com o seu Proberto ou já não? Sim, ainda trabalhei com o Sr. Roberto. Portanto, quando o Dr. Roque faleceu, Precisamente quando eu estive no Moleiro já era o Sr. Roberto. já era o seu Proberto que administrava cá isto. Sim. Entre a altura em que o Dr. Roque faleceu e depois, quem é que a seguir administrou aqui? A Dona Lucinda. Foi a Dona Lucinda. Dona Lucinda porque o Roberto estava em África. Foi o meu pai que o mandou vir. Isto sempre foi o edifício da moagem, cá nunca morou ninguém, não é? Não, aqui nunca morou ninguém. O cereal era armazenado numa tulha que havia cá deste lado e na parte de cima, Em cima, no salão de cima. no salão de cima. Então explique-me um bocado como é que funcionava aqui a moagem. A moagem tinha um motor ali na outra casa ao lado. Sim. E funcionava a gasóleo. A
mais ou menos assim. E sempre foi assim. Está um bocado velho, mas, mas sempre foi assim. Portanto, o cereal entrava ali por cima, não Não, é? o cereal começava por ser molhado aqui no chão. Molhado? Era molhado e ficava de um dia para o outro. E era Para molhado, enxugar. e era molhado porquê? Porque moer, porque não podia ser moído sem ser molhado. Ah, era? É. Ah, mas que moía melhor? Moía, pronto, a farinha saía melhor, não dava resultado, se não fosse molhado não dava resultado nenhum. O que é que moíam? Trigo, centeio e por vezes milho Milho também? também. E havia produção de milho na quinta aqui? Havia, bastante até. Ah, era? Mas mais para os animais. Mas a maior porcentagem era de Trigo. Era de trigo. Trigo. As pedras eram moídas de quanto em quanto tempo? O moleiro sabia Não sei, acho que uma vez por mês. uma vez por mês. Sim, porque quando trabalhava todos os dias, não é? Trabalhava todos os dias, 24 horas por dia? Não. Durante 8 horas. durante Normalmente 8 8 horas. horas trabalhava. Temos ali aquele braço, aquilo servia para quê, se José Carlos? O braço era precisamente para quando tirava a pedra de cima para picar, não é? E a única que é picada é a de cima. Não, são as duas. A superfície da de baixo está A presa, baixo também tem que ser picada, não é? mas essa é presa no sítio. Essa nunca sai lá do sítio. E então aquele A de braço? cima é que sai, presa além, dá a volta, é posta ali em cima daqueles dois cavaletes e é picada e depois pôr na base, não é? Esse processo de picagem da pedra demorava mais ou menos quanto tempo? 2, 3 dias. 2, 3 dias a picar. Uhum. E que instrumentos é que utilizavam? Eram umas picas que tinham para picar, que também tem uma forja ali abaixo, que eram aguçadas. Cada vez que picavam tinha que reaguçar. E para elas ficarem com uma rugosidade Sim, própria. Picar, senão não picavam nada. E quando havia mudança de cereal, ou trigo, ou centeio, ou milho, fazia-se alguma adaptação na própria moagem? Não? Trabalhava sempre. A adaptação era aqui. Da distância entre as pedras? Exatamente, a distância entre um e outro. Aqui é que subia a pedra e descia, a de cima, que a de baixo é fixa. Subia, ou mais ou menos. O milho, como é mais grosso? O milho moía poucas vezes, relativamente pouco. Mas a farinha do centeio e do trigo é quase É igual? quase igual. O tamanho do O grão? tamanho é um bocadinho, o centeio é um bocadinho mais pequeno, mais comprido, mas o processo é o mesmo. Havia uma questão de milímetros, mais acima ou mais abaixo. E depois em termos de preços, não sabe qual é que era a diferença entre um cereal e outro? Em relação à maquia, isto como era controlado pelo Dr. Roque, que era o dono da quinta, e a moagem pertence à quinta, quando ia lá para cima para a casa do comércio, não sabe qual era a porcentagem que levava em termos do que saía Não do sei, saco? porque isto ia em sacos de 50 quilos ou 60, não sei, isto era vendido. E eram Porque grandes, o trigo era daqui, era. e eram grandes quantidades sempre que ia para cima. Sim, não é? cada vez que ia, normalmente era um caminhão por semana. Aqueles tubos que ali estão, aquilo serve para quê? É uma questão de saída de ares? Não, é porque o pó ali dentro é muito da farinha. E então tinha aquela ventoinha que tirava um pouco o pó que andava ali. Do pó que andava em cima. Aqui estes arrumos por baixo, arrumavam aqui o saco do cereal, isso servia só para termos aqui uma plataforma para ter a moagem? Exatamente, isto aqui só servia para isto, porque aqui debaixo trabalham as correias que eram o que fazia trabalhar isto tudo. Tem as polis, tem várias polis, tem o maquinismo daqui da pedra e ali também, aquela coisa que era para tirar e meter o saco que deitava o pó dentro. O pó. Pó vaca, que aquilo depois transformava as coisas em farinha, mas só que era para... Mas isso depois era para os animais, não utilizava mais nada. Eram precisas mais do que uma pessoa para tirar a modo do sítio para picar, não? Bastava uma pessoa. Era o meu pai que fazia isto tudo. Com a ajuda então Sim. daquele braço ali, não é? E para controlar a quantidade de cereal que entrava no tambor, nas pedras? Era controlado aqui. Era aqui, estava preso aqui, era para subir e descer.
E assim fazia com que Ou entrasse mais, mais ou menos cereal. Porque aquilo, aquela parte que está ali anda de volta e ia batendo ali e fazia tremer aqui o tiro para o grão entrar, não entrava. Para o grão. O César Carlos foi moleiro em mais algum sítio ou não? Não. Foi só aqui? Isto foi só uma ocasião de desenrasque, mais nada. Desenrasque. E depois do senhor ainda esteve cá mais alguém? Não, isto depois de mim nunca mais ninguém. Portanto, o senhor foi o último moleiro aqui na moagem do Dr. Roque. E antes disso foi o seu pai, e antes do seu pai, como o senhor disse lá fora, 51 a 55, deve ter sido mais um ou dois, talvez. Não, sei que pelo menos um foi, que era já nem me lembro o nome dele, era daqui do Conselho também, mas não me lembro o nome de quem. Pronto. Em relação às cegadas e às malhadas daqui, isso havia sempre cá muita gente a trabalhar, não era? Sim. Vinham de onde? A maioria dos picões. Dos Picões. E daqui da Fradosa, se calhar, não? Da Fradosa alguns, mas a maioria era picões. César Carlos, então isto era uma máquina que ajudava na moagem. Servia basicamente para quê? Para limpar o trigo, selecionar lá. Selecionar o trigo. Parar por vezes de várias sementes que trazia e por vezes trazia também bastante centeio. Pois que você disse-me de uma das últimas vezes que também se separava o trigo do centeio para depois nas culturas não nascer a meias. Quando saía daqui só saía o trigo. Só saía o trigo. Só. Mas podia dar para limpar também milho e Não, só o trigo. Só o trigo. Só o trigo. Trigo ou centeio, vá. Isto porque a malha que tem vários crivos, portanto este aqui que está aqui, mas ele tinha vários. Era um para cada, um para o centeio ou para o trigo. E isso andava aí à roda, estava aí sempre alguém Uma pessoa tinha que estar aqui, quando isto estava a trabalhar, tinha que estar aqui sempre uma pessoa a dar, senão isso não roda, que aqui luz nada. Em princípio deve ter sido o Dr. Roque que comprou também esse. Sim, quando vim para aqui isso já existia. E estava na outra sala ao lado, Encostado à moagem, assim, lá encostado à moagem. dentro, sim. E funcionava para limpar o trigo, então como já me disse, e para separar o trigo do centeio para depois para as culturas. Exatamente, ele era mais utilizado quando era da sementeira. Era mais do que... Da sementeira, exatamente. Para selecionar mesmo o trigo, para só semear trigo. E vocês chamam isto como? Tarara. Tarara. Portanto, então este edifício aqui, César Carlos, era onde existia o forno. O forno, sim. O forno tinha uma pessoa responsável, a padeira, que já me falou uma vez, que era uma tal Mirandela. Que era governante na altura e cozia o pão. Que era... Era a ação mirandesa, como se chamava. E o pão que aqui cozia era só para consumo da quinta? Exatamente, só para aqui. E então coziam quantas vezes por semana? 2, 3 vezes. E em cada fornada 2, 3 vezes, as tais 20 e tal... 20 e qualquer coisa, acho que era o que levava ao posto. Pães. Sim. Portanto, 20 e tal pães 2 vezes por semana, isto aqui para alimentar as quintas. Era para alimentar o pessoal que normalmente que vinha para aqui a trabalhar porque ao meio-dia davam de comer. Pelo menos ao meio-dia, vá. E era só para os da Quinta Branca ou era para a de São Gonçalo e para a do Badal também? No Badalo não existia lá ninguém. Não? Não, já não é da minha lembrança que existisse alguém lá embaixo. Agora ali na Quinta também eram os pastores, também não tinham nada praticamente naquela altura, quase não tinham nada a ver aqui. Eram pastores, mas trabalhavam de outra maneira, tanto trabalhavam por conta daqui, mas nada que tivesse que ver com o funcionamento desta. Alimentavam os caseiros, os pastores e se calhar as crianças também estavam aqui na escola, não é? Não, na escola não, porque na altura ainda não existia escola. Não existia escola? Não. A escola já foi mais tarde, já nem eu vivia aqui. Tinha as minhas irmãs que andaram aí à escola, mas eu já não... O César Carlos aqui já não andou? Fiz a escola no Cerejais e vinha a pé, para baixo e para cima. Durante 4 anos, aí andei. E lembra-se de ouvir dizer na altura se essa padeira veio de propósito por ser padeira para aqui ou não, aprendeu a cozer? Havia mais pessoas que coziam, sem ser ela. Ah, era? Só que ela cozia era para a dona, para a dona Lucinda. Para a dona Lucinda.
Mas praticamente as mulheres que existiam aqui na quinta quase todas cozinham.